Gente, eu vou conversar agora aqui com um príncipe, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que além de príncipe, é empresário e mestre em ciências políticas e está lançando um livro muito bacana. Por que o Brasil é um país tão atrasado? Boa noite, príncipe, boa noite. tudo bem? Tudo Seja bem? bem-vindo. Muito obrigado. Como é que a gente trata? Tem algum como é que fala? Algum nome específico para quem é príncipe? Não, né? Como você achar melhor, como ver, tem que vir de dentro, Fábio. Tem que vir de dentro. Queria agradecer muito sua presença aqui. Muito obrigado. E a sua disponibilidade. Lançando um livro. Gente, olha a capa desse livro. Que coisa incrível. Por que o Brasil é um país tão atrasado? Aliás, quem fez essa capa, hein, Luiz? Olha, foi uma combinação dos artistas da editora conosco, né? Eu participo de grupos ativistas e essa capa aí foi a que mais capturava o momento e a realidade que nós vivíamos naquele momento. Então, Aliás, acho que infelizmente ainda estamos nessa né? realidade. Estamos vivendo. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do príncipe, pode ser? Pode ser. Você é descendente direto de Dom Pedro II, não Sim. é? Como é que é a sua responsabilidade? Como é que você enxerga a sua responsabilidade de carregar esse sobrenome e de ter esse título? Eu diria que mais agora, porque dos últimos 3 anos até agora eu tenho me tornado mais público. Tá. Então, toda vez que você se posiciona de uma maneira pública, e sobretudo na política, carrega aí toda a carga emocional histórica que você, de certa maneira, não pode violar. Claro. E tem que manter isso em linha. Então, isso eu diria que é um ônus, porque na parte... nunca vamos replicar o que foi a família no século XIX. A responsabilidade e basicamente a importância da família no século XIX, de fundação do Brasil e criação das instituições e dos valores brasileiros. Isso foi fundamental para que o Brasil existisse hoje. No entanto, isso baliza, de certa maneira, a nossa emoção e o nosso comprometimento com o Brasil. Então, eu diria que é mais por esse lado que acaba agindo essa bagagem histórica. Bom, você vai participar do nosso programa concorrendo a um exemplar do livro, não é isso? Então, você vai enviar a palavra livro, pode ser livro, Tiago, pode ser? Então, vamos lá, livro para 11950336870, vai aparecer aqui no vídeo e você vai concorrer a um exemplar deste livro. Você pode enviar agora, 11950... Eles mudam tudo ao vivo, é terrível, né? Eles mandam, eu obedeço. Então a palavra é príncipe, gente. Palavra príncipe. Para 11950336870, com o seu nome e o seu telefone para a gente entrar em contato, caso você seja o escolhido ou a escolhida da noite. Agora, afinal, Luiz, por que o Brasil é um país tão atrasado, hein? Bom, a pergunta ela permeia várias gerações, né? Eu cresci com esse mantra, né? Nós somos atrasados, país do terceiro mundo, país emergente, e finalmente culminou que nós tivemos um pouquinho de esperança com a República de 1988, que é a atual Constituição, tá? Que é a 6ª República do Brasil, e basicamente essa esperança devaneou e sumiu. Aí ressurgiu essa pergunta, por que o país, então, continua no atraso? E basicamente eu pontuo muito bem no livro que não é em função do brasileiro, do povo brasileiro. O povo brasileiro não tem absolutamente nenhuma culpa nisso. A culpa é a escolha que nos são dadas como modelo político e escolha de modelo econômico. É 100% isso. E como essas escolhas, de fato, não validam o que o povo brasileiro aspira. São escolhas feitas por grupos de interesse, ou oligarquias políticas, ou oligarquias econômicas, que sucessivamente limitam as nossas escolhas. Então, nós estamos aí em um modelo político que é desenhado para que as oligarquias políticas, elas de fato comandem a coisa pública, e as oligarquias econômicas comandem a atividade econômica. Então, os dois trabalham em simbiose contra a sociedade brasileira. Isso tem sido sucessivamente aí ao longo de 100, 120 anos. Olha,
numa das partes do seu livro, você chama atenção para a importância de nós sabermos corretamente os conceitos de governo e de Estado. Parece que há uma confusão nesses dois termos. Essa falta de entendimento pode trazer problemas para a população e por quê? Porque o que acontece é que muito dos poderes oligárquicos, para se perpetuarem no poder, eles criam políticas permanentes de Estado. Tá? E eles deveriam estar pensando, as políticas deveriam ser temporárias e de governos. Então temos que saber separar o que é o Estado e o que é o governo. Então, nos últimos 13 anos, com o último governo que tivemos de Lula e Dilma, isso tem sido mais notório, né? As políticas de governo queriam transferir como se fosse um arranjo permanente que nunca vai se dissipar ao longo do período. Então, isso torna todo o Estado, o financiamento do Estado, a burocracia de Estado, o controle de Estado em todas as atividades do brasileiro, torna extremamente oneroso. Então, essa que é a grande distinção que precisa ser feita, para que a gente possa avaliar se, de fato, um governo está fazendo a sua parte, é só um programa de governo pontual, visando um objetivo ainda dentro do tempo que o governo rege, ou se ele está transferindo isso para algo permanente. E aí cria-se um problema perpétuo. Para você tirar um problema que entra na Constituição, uma oligarquia, uma nova autarquia, cria-se um novo poder, ou cria-se um novo tributo, ou dá uma competência, alguma instância de governo, que do ponto de vista permanente, na Constituição, você não remove isso rápido. Você precisa de 3/4, maioria nas duas casas. Então, é isso que tem sido feito. Mais complicado, né? Muito mais complicado. Então, hoje nós temos um Estado. O Estado que eu digo é um arranjo constitucional muito pesado. É difícil de sustentar esse arranjo constitucional, esse Estado, com os tributos que nós pagamos. Já estamos aí no nosso limite de capacidade de pagamento de tributo e o Estado aí não para de crescer. Não teve nenhum reajuste de Estado. Parece que nós vamos ter mais tributos ainda até o final do ano, né? Até eles atacarem o problema Estado e não o problema governo, ou seja, não vai ser um novo presidente ou um novo Congresso ou pessoas, governos que vão resolver o problema. Temos que atacar o problema de Estado. Como é que é a nossa Constituição, como é que é as competências, que programas são esses, que autarquias são essas. No caso, por exemplo, desses 12 anos que vimos de um único governo, é um sinal, na sua opinião, de que esse fato, essa constância que você está nos contando agora está se perpetuando? Sim. O que aconteceu é que a Constituição ela dá amplos poderes aos representantes públicos. E então, quando ele tem poderes ilimitados e amplos também, eles podem intervir em todos os setores da economia sem limite. Então, o que acontece é que você, o poder, acaba criando mais poderes, mais direitos. Os ditos direitos adquiridos, na verdade, não passam de direitos inventados. Eles inventam um direito, aí acabam inventando uma burocracia para regulamentar e para entregar esse direito para a população. Então, eu sei que funciona a narrativa. Isso tem acontecido em demasia nos últimos 13 anos. Então, temos que debelar isso. Temos que começar a debelar as narrativas que criam isso, criam esse raciocínio de criar mais Estado. Mas, mais importante, temos que atacar o problema. O problema, de fato, é a Constituição do Brasil, que dá esses amplos poderes, não só para poderes eletivos, aqueles que nós elegemos, mas para poderes nomeados, aqueles que são nomeados pelos que a gente elege. Esses dois têm muito poder. Tem um capítulo que você fala sobre a sociedade desorganizada. Essa desorganização, Luiz, é origem ou é consequência desses problemas que nós estamos conversando? Ela é consequência desse problema. O que acontece é que quando você tem um Estado interventor, uma Constituição interventora, ela mitiga a ação da sociedade. A sociedade não é incentivada a ela mesma buscar soluções. O governo regula tudo e só ele pode agir através da burocracia. Então, a sociedade, o que ela faz? Ela só pode reclamar. Governo, por favor, vem aqui me resolver esse problema. Governo, vem aqui resolver aquele outro problema. Ela é impedida de agir. Então, a sociedade hoje, que está surgindo, que surgiu nos últimos 3 anos, agora ela está entendendo
o que ela é de fato, essa sociedade organizada. Ela é uma elite da sociedade. Ela vem da sociedade, ela cria-se uma elite natural, que são membros da sociedade que começam a pensar no bem comum, e esses membros que pensam no bem comum é que começam a agir para limitar burocracia e governo. Então, nós temos aí essa nova camada defensora dos interesses da sociedade. E o Estado e os poderes de governo estão agindo contra isso, porque eles querem intervir. E essa sociedade organizada está dizendo, basta, não queremos que vocês intervenham, queremos espaço para poder nós mesmos resolver esse problema, queremos menos Estado. Aliás, então, você diz, inclusive, ainda sobre a sociedade, que no Brasil o povo não é soberano. Por que não é soberano? Também em função disso, da autointervenção do Estado, uma das coisas é que, apesar de estar escrito lá na Constituição que o povo é soberano, que vem do povo o poder, existem vários outros artigos que violam esse princípio. E não está regulamentado, além do voto, não há outros mecanismos para que o povo exerça poder. Enquanto que países desenvolvidos, a coisa pública, né, a res pública, ela é comandada por quem? Comandada pelas instituições representativas e pela sociedade organizada. Os dois, eles compartilham a gestão da coisa pública. No Brasil, só o Estado manda. A sociedade não manda em absolutamente nada, a não ser quando tem que votar. É o único momento que, supostamente, seria a nossa voz. Mas mesmo isso nós estamos vendo que é fraudável aí com relação às questões das urnas, né? Então, temos aí um grande problema estrutural e que, primeiro, a sociedade está se descobrindo nesse momento, mas a organização de Estado, ela não é efetiva para atender a essa nova demanda que está surgindo de sociedade querendo se mobilizar para resolver seus próprios problemas. Ela é uma estrutura de Estado comandando 100%. Então, essa cogestão não está na Constituição. E é isso que precisamos introjectar na nossa Constituição. Por exemplo, não existe uma ferramenta para se retirar do poder alguém que esteja exercendo de maneira inadequada. É isso? Isso seria uma maneira, por exemplo, termos na Constituição algo que fizesse com que o povo pudesse, através de uma determinada manifestação, retirar alguém do poder antes do período de um mandato, por exemplo? Sim, isso em questão muito rápida, um chamado recall de mandato, ou um poder de revogar mandato. Sim. Você, em 90 dias, você chama novas eleições para um cargo específico, apontando algum político que você queira remover do estamento burocrático. Então, basicamente, é um sistema que alivia e dá legitimidade a todo o pleito. Porque se você não consegue remover quem você já deu voto de não confiança, em deixando eles lá, o que nós estamos vendo hoje é que você vê deputados e senadores corruptos que ainda ocupam os poderes legislativos, você não consegue removê-los, eles vão até o curso do seu mandato. Isso acaba denigrindo todos os outros poderes e também afetando, porque eles estão lá agindo em benefício próprio agora. E estão agora fazendo leis e passando e bloqueando leis, bloqueando ações. Então eles precisavam sair. Eles precisavam sair da coisa pública se houver algum processo criminal que respondam fora do sistema político, de onde eles têm poder para se proteger. Então, daria muita legitimidade ao atual modelo, mas nem isso eles são capazes de fazer. É por isso que nós estamos vendo essa derrocada completa. Pois é, o Supremo Tribunal é que manda, não, é o Congresso, aí um manda para o outro, é uma situação difícil até da gente entender. Um interferindo no poder do outro. Eu queria falar um pouquinho sobre mais um destaque do seu livro, que é sobre a desigualdade econômica e a distribuição desproporcional das riquezas e oportunidades no Brasil. Essa desconformidade que você fala é graças também à interferência do Estado na nossa economia? Sim. Bom, eu desmistifico o problema de desigualdade social. Tá. Esse problema precisa ser falado de uma maneira muito mais técnica do que só cair no jargão e na narrativa que é proposta pelos diferentes partidos. A desigualdade social, ela existe. Agora, ela causa um problema? Essa que é a questão. Qual o problema que a desigualdade social causa? A verdade é que ela existe, sempre existiu, existe em todos os países, mais ricos, menos ricos, ela sempre existiu. O que importa não é a desigualdade social, é a pobreza, e se a pobreza tem a capacidade
de sair da pobreza por conta própria. Essa que é a grande diferença, é a ascensão social. Isso que precisamos entender. Isso que é o real problema. Quando você tem a ascensão social, ou seja, a capacidade de uma pessoa, uma família em carência, por si próprio, conseguir conquistar, abraçar uma ideia que vai levar ela a uma melhor condição de vida, isso significa que o seu país tem livre iniciativa. Quando ela não tem essa capacidade de ela mesma sair de uma situação de carência, é porque alguém está controlando os meios de produção. Alguém está travando essa ascensão social. Quem que podem ser os dois, historicamente, quem tem sido os dois grandes grupos que concentram meios de produção, concentram todo o capital? Ou o Estado concentra todo o capital, roubando poupança, tributando e roubando poupança, ou as grandes empresas e os grandes empresários também concentram esses meios de produção. E se os dois, trabalhando, regulamentando contra a competição, contra o pequeno e médio empresário, contra o empreendedor, contra o trabalhador que quer sair de uma situação de trabalhador e se tornar um empreendedor para melhorar a sua condição de vida, quando todos esses dois grandes jogadores jogam contra os pequenos e médios e os trabalhadores livres, você tem então uma situação em que a ascensão social ela é bloqueada. E é isso que cria a instabilidade e isso que cria uma desigualdade ainda maior. Tá? Não é a função de, você tem rico e pobre, então porque as grandes empresas... Não importa que grandes empresas existam, isso não é o problema. Não importa que bilionários existam, isso não é o problema. O problema é que o carente possa também se tornar um bilionário, por conta própria, e não através de mandatos de governo, não através de regulamentações, de assistencialismo. Então, isso é que a gente precisa lutar para transformar e trazer essa nova narrativa, né? Que não é cientificamente provado a questão da desigualdade social. Aliás, muito pelo contrário, ela é desprovada em todos os seus casos. Todo lugar que tem desigualdade social, o que prevalece é se existe a ascensão social. Se ela existe, aí sim, aí temos uma sociedade rica, temos aí uma sociedade estável, temos uma sociedade contente com o seu modelo de governo, com o seu arranjo social, porque ela sabe, ela tem esperança que ela vai sair da pobreza. Aliás, no nosso país, acho que o que mais impacta as pessoas é a questão da corrupção, que a gente não sabe onde vai parar. Agora, encontramos aí uma pessoa que guarda no seu apartamento 51 milhões de reais, que eu não faço a menor ideia de quanto seja isso em notas de 100. Enfim, no seu livro, eu vou mostrar aqui, você traz uma lista das empresas que estão na Lava Jato, não é isso? Sim. Olha só o tamanho da lista. Abre aqui para mim, por favor. Isso, olha só. O que eu queria perguntar é o seguinte, desde o início da Operação Lava Jato, parece que tem um sentimento, né, que acabar com a corrupção resolveria todos os problemas dos brasileiros. A Lava Jato é um caminho seguro para que a gente possa realmente passar o Brasil a limpo, Luiz? Obrigado, Fábio. Olha, vou só até dessa questão da lista. Essa lista de empresas que estão na Lava Jato e tem financiamento do BNDES. Ah, é? Exatamente. Então, tem essa simbiose aí que eu pontuo muito bem no livro. Tá. Bom, a Lava Jato ela é importante. Ela precisa ser perenizada, ou seja, essa ação contra a corrupção, ela está se tornando um valor de base do brasileiro. O brasileiro tem reconquistado seus valores de base. Um deles tem sido a inflação, lá com o Plano Real, tem atacado a inflação, convivemos com hiperinflação durante um bom tempo, atacamos isso, hoje não queremos mais inflação. E com relação à Lava Jato, com relação à corrupção, não queremos mais corrupção, não há zero de tolerância com corrupção. No entanto, a luta contra a corrupção, ela é luta contra a consequência. Nós, de fato, temos um problema de estrutura que vai sempre gerar corrupção, vai sempre ter alta capacidade corruptiva dos agentes políticos. Então, ela é boa, ela é um início de uma limpeza, ela pode trazer, sim, a vontade de mudar de um sistema, mudar a nossa Constituição, mas temos que voltar a esse ponto, que a Constituição é que é o problema, o arranjo de Estado é o que leva a essa corrupção sempre ressurgir. Então, temos que trabalhar com a causa. Príncipe Luiz Filipe de Orleans e Bragança, muito obrigado pela sua Fábio. presença. Olha aqui o livro que você tem que ter na sua cabeceira, o próximo livro
E esse daqui é o meu, mas a gente tem um para sortear para vocês e eu já escolhi aqui uma telespectadora. É a Márcia Nou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, final do telefone 7751. A produção vai entrar em contato com você. Obrigado pela sua presença nessa noite. Fábio. Foi encantadora as suas explicações. A gente gostaria de ficar aqui a noite toda, tá? Mas muito obrigado pela presença. Obrigado.